Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler aqui mais uma porção, dando continuidade ao que nós estamos falando, né? Capítulo 5 de Efésios. Quero ler com os irmãos os versículos 25, 26 e 27. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Queridos, essa epístola, a epístola de Paulo aos Efésios, ela trata acerca do supremo propósito de Deus, tendo Cristo como o centro desse propósito, e tendo a igreja, ou que seja o conjunto de eleitos e predestinados que, juntamente com Cristo, enquanto herdeiros com Cristo, são chamados para, com Cristo, juntamente com Cristo, cumprirem o supremo propósito de Deus. Então imagine só que é uma epístola muito rica, muito profunda, uma epístola cujo conteúdo é muito espiritual. Quando eu falo muito espiritual, não significa que os demais livros sejam pouco espiritual. Não é essa a relação que eu quero que os irmãos tenham. Quero dizer que muito das escrituras tem muito fator histórico envolvido, muitas narrativas, enquanto a construção de um enredo para chegar no ponto da palavra a ser dita e a ser revelada. No caso das epístolas em geral, e sobretudo nessa epístola aos Efésios, o apóstolo ele vai tratando desde o capítulo 1 acerca das coisas eternas, das coisas espirituais, e em poucos momentos é que ele então toca em alguns elementos da história, alguns elementos da cultura, alguns elementos do tempo. Ou seja, essa carta ela é profundamente comprometida com a revelação do supremo propósito de Deus. Irmãos, agora imaginem comigo, pense por um momento, que o capítulo 1 de Efésios fala que Deus elegeu e predestinou a sua igreja para que ela possa ser constituída o corpo de Cristo. Capítulo 1 termina dizendo que Deus fez de Cristo, o Cristo que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, fez de Cristo o cabeça de todas as coisas. E para que a igreja, então, pudesse fazer parte desse propósito, é dito que Deus constituiu agora a igreja o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Só daí é para a gente parar um pouco e pensar na grandiosidade desse propósito supremo de Deus. Imagine só que cada um de nós, uma vez que somos eleitos por Deus e predestinados por Deus, nós somos chamados a formar o corpo de Cristo. Então, não é qualquer coisa, é uma revelação muito profunda, é um projeto divino muito grande, de modo que se nós olharmos para nós mesmos, nós chegaremos a nos questionar, puxa, será que nós chegaremos nesse ponto de tamanha ou de tal edificação, a ponto de sermos feitos plenamente corpo de Cristo? De sermos, porque dizer que nós seremos feitos plenamente o corpo de Cristo, implica dizer que nós teremos uma natureza espiritual e corpo semelhante à dele. Ou seja, nós seremos assim como é o Cristo de Deus encarnado, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que foi entronizado, que foi exaltado, assim também seremos nós. Então, é um projeto muito grande
do ponto de vista humano, obviamente. Do ponto de vista divino, não deixa de ser um grande projeto, mas está à altura daquele que projetou. Ou seja, Deus é poderoso para nos fazer o corpo de Cristo.